Nessa terceira temporada do Contra-Regra, vários países da Ásia já foram assunto. E nós vamos seguir no continente agora para falar sobre a Síria, um país que enfrenta uma intensa guerra civil há quase uma década e que hoje é assunto do programa. Para isso nós convidamos o professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. Muito obrigado pela presença, professor. Oi, tudo bom? Prazer é meu aí. Tomara que a gente tenha uma conversa bastante proveitosa. Com certeza, assuntos não faltam, né? Infelizmente, dentro desse conflito bastante extenso. E justamente começando em relação a isso, quase 10 anos do início da guerra civil na Síria, como é que está a situação hoje? Porque, enfim, coronavírus, são tantas coisas que aconteceram em 2020, a Síria um pouco que foi deixada de lado. A situação continua grave. Como está a situação hoje no país? Bom, a situação continua muito grave, né? E a guerra ela chegou num certo equilíbrio desastroso. Equilíbrio porque a gente não tem grandes mudanças no terreno, mas as crises humanitárias continuam, né? A parte importante da população da Síria vive ainda em condições trágicas do ponto de vista humanitário, parte importante do país sem acesso a questões básicas como alimentos, medicamentos, muitas vezes luz elétrica. E também um país fracionado, né? A gente tem partes ali ocupado pela Turquia, a gente ainda tem outros pedaços, basicamente, sobre tutoria russa, né? Que foi um país que entrou aí para auxiliar o governo do Bashar al-Assad na Síria e, de alguma maneira, não saiu até agora, né? E temos, como acho que você bem coloca, o coronavírus chegou na Síria e, obviamente, não se tem aí muito controle sobre a epidemia, e novos desafios, ou novos velhos desafios aparecendo, né? O Estado Islâmico, que a gente tinha declarado vencido alguns anos atrás, começa a dar sinais de retorno, e, de certa forma, a falta de interesse internacional também facilita aí para que, por exemplo, práticas de violação de direitos humanos, assassinatos de civis, acabem aumentando, em parte porque as lentes do mundo foram para um outro lugar. Mas ainda é uma guerra em curso, ainda é uma crise humanitária, e o que acontece na Síria transborda para a região, né? Tem um impacto regional muito forte. Professor, o senhor comentou sobre atores internacionais, né? Uma parte da Síria na mão da Turquia, outra parte ali, a Rússia, que deveria ainda não, tipo assim, não deveria ter saído, mas não saiu. Como é que está hoje esses atores externos com relação à Síria, que a gente viu a Rússia apoiando o regime de Bashar al-Assad, os Estados Unidos com os rebeldes naquele começo da guerra civil, a Turquia por causa da questão dos curdos e da sua fronteira também interveio. Então, como é que esses atores internacionais estão trabalhando hoje e qual é a perspectiva daqui para frente desses países sair ou não da Síria? O que vai acontecer? Bom, a gente ainda tem uma presença internacional muito forte, né? E aí, para quem tem interesse em Síria, uma das graças de olhar para esse conflito, né, que é uma tragédia humanitária, é reparar como é que ela tragou ali, né, trouxe quase todos os atores relevantes, não só do contexto regional, a gente pode pensar Arábia Saudita e Irã, mas internacional também, né? Onde Estados Unidos, Rússia, em alguma escala até a China tiveram que entrar dentro desse espaço. Alguns países estão envolvidos em outros conflitos, né? E o caso da Turquia é um bom exemplo. A Turquia está envolvida num conflito na Líbia, está agora envolvido no conflito armênia. Então, assim, tem aí questões com a Grécia. A Turquia está em todos os cantos. Então, apesar de manter uma presença, não é tão explícita, em parte porque está muito dividida. A Rússia, por outro lado, permanece de maneira bastante explícita. O Irã é um país também que ainda mantém fortes relações com o governo do Bashar. Os Estados Unidos, com o Trump, vem reduzindo um pouco, eu diria, uma atuação explícita, materializada, que a gente vê tropas. A presença norte-americana tem sido muito através de aliados regionais, aí principalmente a Arábia Saudita. Mas ainda há presença internacional, as potências ainda olham para a Síria com interesse, ainda há uma disputa importante, mas certamente a gente teve, eu diria, em 2020, de maneira mais clara, um certo rearranjar das tropas e das forças. Seja porque, como eu comentei, começaram a pipocar outros interesses geopolíticos, né, outras guerras, ou mesmo por causa da pandemia, né? Tem países que, como é o caso, eu acho, em grande medida da Rússia também, apesar de manter seus esforços na Síria, teve que realocar as suas dimensões militares, não só para Nagorno-Karabakh agora na Armênia, né, mas também a própria dimensão sanitária, quando diz respeito ao corona.
Mas aí, para resumir, eu diria, ainda tem muito ator internacional ainda, mas certamente em grau menor do que tínhamos anteriormente. Professor, não é um país, mas ele também tem envolvimento, eles também têm envolvimento, estou falando dos curdos. E os curdos, eles têm uma relação bem conflituosa com a Turquia. Recentemente, a gente inclusive falou no nosso programa, houve, acho que foi ano passado, né, que aconteceram os conflitos entre turcos e curdos. A Síria também estava envolvida porque queria se criar um corredor humanitário para levar muitos refugiados, que é outro problema envolvendo esse conflito, de volta para a Síria. Então é uma questão bastante complexa. Qual o papel que os curdos têm dentro desse conflito? Bom, os curdos, né, certamente vocês já discutiram isso em outros momentos, mas a gente está falando aí de uma das maiores populações com algum grau de homogeneidade linguística, com algum grau de reconhecimento histórico, né? Então se vem como uma comunidade mais ou menos homogênea, mas que não tem um Estado. Então estão aí espalhados pela Síria, pelo Irã, pela Turquia, pelo Iraque. E no caso da Síria, assim que a guerra começa, o Bashar al-Assad é muito rápido em perceber que se ele não der algum grau de autonomia aos curdos, ele vai perder, vai ser mais um ator na guerra civil. Então, o que o Bashar faz é conferir ali graus de autonomia financeira, muitas vezes administrativa, para os curdos. E esse grau de organização dos curdos, né, eles estão ali principalmente na parte norte, na parte sudoeste da Síria, eles acabam se transformando em atores importantes para enfrentar o Estado Islâmico, né, em medida mais clara. Eles enfrentam outros atores rebeldes também, mas quando o Estado Islâmico começa a ocupar aquela região, quem consegue responder de maneira mais rápida, do ponto de vista tático, inclusive, são os curdos, porque já tinham algum grau de autonomia. Então, eles se transformam, de certa forma, nos atores essenciais para, por exemplo, salvar a população civil do jugo dos jihadistas. Né? Aí tem a questão dos Yazidis, né, essa minoria que ocupa aquela região, que foi massacrada pelo Estado Islâmico, só não foi dizimada porque os curdos chegaram e protegeram de alguma maneira aquela questão. Os curdos, eles têm aí problemas com a Turquia, em parte porque parte importante da comunidade curda dentro da Turquia quer grau de autonomia, que para a Turquia não há nem debate em relação a isso, né, materializado pelo Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, onde dentro da Turquia é considerado um grupo terrorista. E o que eu acho interessante quando a gente olha para os curdos no contexto do Oriente Médio e da Síria em particular, é que ele embaralha um pouco aquela nossa visão de que se trata de um conflito binário. De um lado, Estados Unidos e do outro lado, a Rússia. De um lado, a Arábia Saudita, do outro lado, o Irã. Quase como se tivesse forças muito específicas se enfrentando. Eu até escrevi sobre isso, quem quiser pode procurar na revista da Escola de Guerra Naval da Marinha Brasileira. Que os curdos, por exemplo, eles recebem apoio dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que recebem apoio da Rússia, e estão ao lado do Bashar. Então, é uma dinâmica, uma constelação de interesses muito mais complexa do que efetivamente argumentar que tem um do lado do outro. É um caos essa história. E os curdos, por estarem tentando sobreviver, acabam aí se articulando de maneira bastante, eu diria, porosa no que diz respeito às suas alianças. Então, são aí atores sem Estado, que querem autonomia, e por essa demanda de maior autonomia, de maior controle da sua população, eles acabam sendo efetivamente instrumento, muitas vezes, de interesses tanto russos quanto norte-americanos. Mas eu acho fascinante aí, tem uma questão quase que a performática dos curdos, né, porque eles têm, historicamente, uma presença grande das mulheres na administração e no campo de batalha, e acabou ficando famoso aí as mulheres curdas enfrentando o Estado Islâmico. Né? E tem todo um debate que tem uma certa performance ocidentalizada, né, que é sempre uma mulher meio estereótipo ocidental que aparece nas capas de jornal, né? Falavam da Angelina Jolie do Oriente Médio, aquela coisa um pouco machista, mas eu acho que é interessante, e os curdos foram muito espertos também em jogar com essa dimensão imagética, em parte para ganhar apoio e suporte internacional. Professor, agora, o senhor até comentou na primeira parte, né, na primeira resposta, o Estado Islâmico, que a gente já tinha dado como praticamente extinto, voltou. O senhor comentou que voltou e os curdos tiveram um papel, realmente, a gente notava importantíssimo nisso, até porque não tinha Estado nenhum lá, não tinha Síria, não tinha Turquia, tinha os curdos. Como está se organizando o Estado Islâmico?
o que está acontecendo com eles agora? Porque eles tinham um grande pedaço daquela região, e agora provavelmente quase nada. Então, o que sobrou do Estado Islâmico e como é que eles estão agindo a partir de agora? O Estado Islâmico chegou a ter o equivalente ao território belga, né, se a gente parar do ponto de vista de ocupação territorial. E hoje tem uma fração ínfima dessas questões. Né? O que a gente tem hoje é um Estado Islâmico que começa a entender, eu diria, ou percebe que aquela estratégia de criar um Estado, né, ou tentar se transformar numa máquina governamental, não vai voltar a acontecer. Então eles começam a operar, eu diria, hoje, seja na Síria ou em pedaços do Iraque, ele começa a se comportar mais como um ator terrorista clássico, que é aquele ator que se mistura com a população civil, que é aquele grupo terrorista que fica nas sombras na maior parte do tempo, realiza algumas ações militares dentro do Oriente Médio ou fora, e tenta ali sobreviver não mais como um ator completamente separado do Estado, mas quase como um parasita, né? Ele corrompe alguns grupos policiais, ele se miscui ali nas relações governamentais, mas ele não tem mais aquela dimensão explícita, né? O Estado Islâmico tinha ministérios, cunhou moeda, cunhava documentos, então tentou ser um Estado em alguma dinâmica. E o que a gente tem agora, ele retoma, mas numa lógica infinitamente menor, e claramente não mais com aquela tentativa. Eu sempre que estou terminando um documentário sobre isso agora, sobre esse Estado Islâmico como Estado, né? Sei lá, o Estado Islâmico dava multa de carro, né? Tinha conta de luz. Então, ele é um experimento muito louco, mas que não vai voltar a se repetir. Ele está se transformando, ele agora opera muito como a gente lembrava grupos terroristas mais tradicionais, como foi o próprio caso da Al-Qaeda ou do Boko Haram na Nigéria. Nosso convidado de hoje é o professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da UFRJ, Fernando Branco. Ele está analisando toda essa situação que envolve a guerra civil síria, todos esses aspectos envolvidos nessa disputa. E, professor, eu sei que talvez não seja algo tão fácil assim, mas são tantos personagens, tantos países e até não países que estão envolvidos nesse conflito. Queria pedir para o senhor, se possível, resumidamente, fazer um panorama de quem são realmente essas pessoas, o senhor mesmo, essas personalidades, essas figuras que estão expostas no conflito, e o senhor mesmo falou, não dá para se analisar como uma questão um versus outro, não são dois, apenas um lado contra o outro nessa disputa na Síria. Tem como fazer uma análise resumida de quem está nesse conflito e até quebrando, né, com esse paradigma de ser Estados Unidos e Rússia, tipo, como se fosse sempre uma Guerra Fria atual, digamos assim? Sim. Eu gosto de imaginar a guerra na Síria como se fossem 3 círculos, um dentro do outro, né, se expandindo. Um primeiro círculo que comporia dentro da Síria, a gente tem o governo do Bashar al-Assad, né, que ocupa parte importante do país ainda, que a gente chama muito da Síria funcional, que é a parte oeste da Síria, onde temos ali as cidades onde se produz riqueza, de certa forma, né? Não só a capital Damasco, mas Alepo. E enfrentando o governo do Bashar al-Assad, nós temos uma profusão de atores rebeldes. Esses atores, eles mudaram, obviamente, nesses quase 10 anos de guerra, né? E temos aí uma constelação que envolve desde fundamentalistas islâmicos, né? De grupos como o Estado Islâmico e derivações dele da Al-Qaeda, o Jabhat al-Nusra, uma série de outros grupos, e grupos rebeldes que são cada vez menores e com menos influência, que queriam, em alguma medida, a queda do regime para a instalação de um governo que se assemelharia aí a uma lógica um pouco mais ocidental. Esses grupos nunca tiveram grande capacidade na Síria. E aí, além disso, os curdos no meio dessa história, né? Seria esse o primeiro círculo. Se a gente começar a dar um zoom out, né? O próximo ciclo envolve os atores no entorno. E aí nós temos 3 grandes atores. O Irã, que rapidamente entra no conflito para apoiar o Bashar al-Assad, e inclusive financia um outro grupo para entrar junto, que é o Hezbollah, né, que é o Partido de Deus, que é um grupo armado libanês, criado e aí na década de 80. O Hezbollah, que é um grupo aliado do Irã, entra na Síria para apoiar o Bashar. Temos ainda a Turquia, como a gente comentou, tinha interesses explícitos na região por causa dos curdos, com receio de que uma guerra civil na Síria podia transbordar refugiados em insegurança para o seu território. E aí a Turquia entra contra o governo do Bashar e financiando rebeldes contra, né, Bashar al-Assad.
inclusive de maneira muito explícita, em alguns momentos auxiliando o Estado Islâmico, né? A Turquia não auxilia de maneira direta, mas há dezenas e centenas de provas de que ela vira o olho quando, por exemplo, começam a entrar muitos membros do Estado Islâmico pela sua fronteira. Então, aí tem um certo auxílio. E a Arábia Saudita, né, que vê dentro da guerra civil da Síria um momento interessante para colocar lideranças mais interessantes para o seu lado no poder. O Bashar al-Assad ele é um rival histórico da Arábia Saudita, do governo de Saúde. Então, teremos esse segundo ponto. E aí, se a gente for dar mais um zoom out, né, um grande aspecto, teríamos Estados Unidos e Rússia como atores com influência grande dentro desse espaço. A União Europeia um pouco reduzida, mas muitas vezes numa tentativa de mediação entre os atores. Estados Unidos financiando curdos e rebeldes, e a Rússia entrando não só com financiamento, mas mandando tropa, mandando aeronaves, mandando bateria antiaérea para auxiliar o governo do Bashar al-Assad. E o interessante a gente olhar esses círculos, né, é que não são dois lados de disputa. Eu gosto de imaginar que são umas coisas correndo, são esses grupos se articulando e cada um se colocando, dependendo do momento, em um lado ou outro. Então, grupos que enfrentam ou rivais, depois muda. Chegou-se ao ponto, por exemplo, de que grupos rebeldes financiados pelo Pentágono enfrentavam grupos rebeldes financiados pela CIA, dentro da Síria. Então, você imagina, né, grupos financiados pelos Estados Unidos se enfrentando. É um caos, no final das contas, até porque a guerra nunca é algo muito racional. Então, eu diria que esses são os principais atores que ainda envolvem. E agora, entrando de maneira muito sorrateira, nós temos a China chegando com força para um argumento de reconstrução da Síria. Eu acho que aí é um debate que não se faz tanto até agora, mas que vai ser interessante, né? Em épocas de coronavírus, em época de reestruturação hegemônica, se teremos uma China cada vez mais potência, né, organizando o sistema internacional, há indícios cada vez mais claros de que teríamos sim uma Síria reconstruída em alguma lógica pela China. Né? Eu visitei a Síria em 2018 e, visitando Alepo, eu via muito chinês já, né, inclusive com material de reconstrução. Então, acho que vai ser interessante reparar como é que vai ser assim, a presença chinesa num processo de reconstrução de uma guerra civil. Imagino que a guerra vai acabar em um momento, porque é uma novidade, né? A gente não tem ainda indícios dentro do sistema internacional de uma guerra civil que se encerra e quem reconstrói não é a União Europeia, não são países ocidentais, é a China. E que mundo é esse que vai ter essas questões? Então, acho que a Síria, de certa forma, vai estar ainda no nosso radar, porque ela vai inaugurar, de certa forma, novas questões ligadas ao sistema internacional. E, professor, agora essa questão da reconstrução da Síria, né? Um país que tem mais de 7 milhões de refugiados, né? São 7 milhões mais ou menos de sírios que saíram, um país que perdeu quase metade da população nesse sentido, só saindo do país. Na verdade, é duas perguntas em uma, né? Como está essa questão dos refugiados sírios hoje? A gente percebe que até por causa da Covid, muitos países fechando portas para estrangeiros, por medo do corona, e vai entrar outros medos nisso. E como reconstruir esse país agora com menos e menos pessoas, além das milhares e milhares de mortes, esses milhões de refugiados? Então, como a Síria pode equalizar isso e como é que está a vida dessas pessoas que tiveram que sair do país? Um dos desafios em qualquer contexto de conflito armado é justamente como é que você reconstrói, pensando que parte importante da população economicamente ativa, como você bem coloca, ou morre na guerra, né, porque ele está muitas vezes na idade para se alistar, para ser obrigado a ir para o conflito, ou foge. Quem tem dinheiro vai embora. Né? E aí, parte importante é isso. Olha, eu tenho hoje aqui na FRJ refugiados sírios como alunos, né? E você pergunta para eles, depois de 8 anos fora, se ele quer voltar, ele diz não. Né? Eu refiz minha vida aqui. Se você conversa com refugiados, por exemplo, na Alemanha também, esses caras reconstruíram a vida. Né? Muitos falam, não, eu quero voltar, mas muito mais para frente, não agora. Lembrando sempre que a maioria absoluta dos refugiados não estão na Europa, né? Eles estão nos países vizinhos. A maior parte dos refugiados sírios eles estão na Jordânia, no Iraque, no Líbano e na Turquia. E um dos debates sobre como é que esses caras poderiam voltar, a gente está falando principalmente de homens, né, aí entre 18 e 35 anos, ou seja, economicamente ativos, existe um receio de como é que eles vão ser recebidos, e o governo da Síria não tem ajudado nisso.
alguns meses atrás, um pouco antes da pandemia, na verdade, eles argumentaram que aqueles que voltassem, eles receberiam documentos de trabalho e teriam uma espécie de anistia, porque muitos desses refugiados deveriam estar lutando junto com o governo e fugiram, né? Então eles são aí desertores em alguma medida. Parte desses refugiados começaram a voltar só para serem presos, né? E muitas vezes torturados. Então, assim, não há um grau de confiança de que essa vida vai voltar. E é isso, a gente está falando já de 10 anos, né? Vamos pensar aqui, nossos ouvintes, quem está assistindo a gente, quem você era há 10 anos, como mudou sua vida em 10 anos, né? Então, imagina que se você tivesse mudado de cidade, de país, você aprendeu uma língua nova, você fez novas relações, talvez a sua cidade, o lugar onde você morava não existe mais, você começou a trabalhar, você entrou numa faculdade, talvez você não queira voltar, né? E isso é um desastre, porque efetivamente esse país já precisava dessas pessoas para que ele seja reconstruído. Mas se a gente olha para a literatura de guerras civis, é muito difícil que isso aconteça. O que faz com que a guerra civil, apesar de ter aí, quando a gente olha, por exemplo, para conflitos na África, a guerra civil ela tem até decreta-se o final dela formal, mas as consequências permanecem por décadas, porque você tem aí não só as crises humanitárias, mas você tem dificuldades em reconstruir o país. Então, a Síria certamente é um país que vai precisar de ajuda internacional, e aí no momento de crise econômica, maior crise no século, crise sanitária, quem que vai tentar ajudar, né? Normalmente, muito pouca gente. E aí que a China começa a aparecer de novo como esse ator aí relevante, e abre-se, inclusive, uma janela de pesquisas para a gente imaginar nos próximos anos como é que isso vai acontecer. Professor, para encerrar nossa conversa, já é tradição aqui das nossas entrevistas, sempre que a gente traz alguém para analisar um tema, a gente pede alguma dica cultural, seja um livro, um filme, um documentário, o que seja, para as pessoas que têm interesse de se aprofundar, querer realmente entender mais sobre o conflito. O que o senhor recomendaria para se entender mais sobre essa questão síria? Olha, tem 2 livros que eu queria recomendar. O primeiro chama Islã, uma abordagem antropológica, do Paulo Ilu Pinto, que é professor da Federal Fluminense. O Paulo é o maior especialista em Síria da América Latina, se não, eu diria, do hemisfério. Assim, um cara que morou anos na Síria, ele é um monstro, a gente tem muita uma alegria ter esse cara aqui. Eu, inclusive, moro em Niterói, onde está a UF, né, a Federal Fluminense, então eu fico sacaneando que eu tenho esse cara como vizinho. Então, eu daria uma olhada nesse livro. Eu escrevi um livro sobre a Primavera Árabe, vocês encontram na internet, chama Primavera Árabe, Praças, Ruas e Revoltas. E eu tento, num capítulo de Síria, dar um pouco esse background histórico sobre para onde que as coisas foram, quais são as explicações, e ajudam a gente a entender. E só para fechar aí, falei que ser 2 sugestões, faço 3. A Síria, obviamente, é muito mais do que guerras e destruições. Estou falando, né, de um país com uma cultura riquíssima, milenar, né? A gente você imaginem, né? Tem parte da Bíblia falando de Síria, né? Nós temos milhares de questões interessantes sobre a Síria. Tem uma banda que é sírio-libanesa, que chama Mashru Leila. Se for o caso, depois eu passo para vocês o nome. E é uma banda meio de rock, assim, são uns caras muito interessantes, cantam em árabe, e tem clipes sensacionais que misturam dança com mulheres de hijab, é um negócio super louco. E deixa a dica aí, tem no Spotify, tem os clipes no YouTube, para também a gente não ficar preso só num país tão rico quanto a Síria, nessa dimensão só da guerra e da destruição, né? A guerra vai passar, e tomara que a gente consiga ver também com outros olhares a alegria que é esse país. E, bom, acho que todo mundo gosta de comida árabe aqui, vale a pena lembrar, toda comida árabe é comida sírio-libanesa, né? Então, temos todos um pouco de sírios e libaneses aqui no Brasil também. Bom, tomara que a gente possa conversar novamente com o senhor para falar sobre a reconstrução da Síria, um novo papel, quem sabe, e o fim, né, de uma situação tão triste e com tantos desdobramentos como a gente tratou hoje. Então, eu agradeço muito, professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da UFRJ, Fernando Brancoli. Muito obrigado pela disponibilidade e até o próximo contato. Legal, obrigado, Felipe. Obrigado, Alessandro. Estou à disposição aí. Sempre bom jovens debatendo sobre questões internacionais. Tenho certeza que a gente vai voltar a trocar essa ideia. Obrigado, um abraço para todos.